boa tarde, eu sou a Josi Cozempo e nós estamos aqui juntinhos de novo no Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta-feira aqui pela Rede Cinturão Verde de Televisão, e hoje nós vamos trazer um tema essencial, a educação. Educação transforma vidas, mas para isso ela precisa de pessoas que escolham educar todos os dias, com consciência, responsabilidade e amor. Nossa convidada de hoje é Vânia Finati, diretora do Colégio SEC, Centro Educacional Cianorte. Educadora há 39 anos, ela é uma referência quando falamos em educação construída com propósito e compromisso. Nascida em Cianorte, Vânia dedicou a sua vida à formação de gerações e à construção de uma escola que hoje é referência em toda a região. Uma trajetória marcada por escolhas, desafios e pela certeza de que educar é muito mais do que ensinar conteúdos, é formar pessoas. Vânia, muito obrigado por estar aqui no Sobre Isso. É um prazer muito grande receber você aqui e para falar de um tema tão importante. Olá, eu que agradeço. O prazer é todo meu por estar aqui, que eu também amo falar sobre isso, sobre educação. É sobre isso. Que bom. E hoje, Sobre Isso, recebe essa mulher, cuja história se confunde com a própria história da educação em Cianorte. A Vânia Finati é professora de formação, educadora por vocação e diretora do Colégio SEC, o Centro Educacional Cianorte, há 15 anos. São 39 anos dedicados à educação, iniciados ainda em 1987, quando começou a lecionar enquanto concluiu o magistério. Licenciada em matemática, com pós-graduações em pedagogia, gestão escolar e planejamento educacional. A Vânia construiu uma trajetória sólida, passando pela sala de aula, coordenação pedagógica e chegando à direção escolar. Sob a sua gestão, o Colégio SEC cresceu, inovou e se tornou a primeira escola da região a implantar um projeto bilíngue estruturado, hoje reconhecido e validado pelas famílias. Nascida e criada em Cianorte, a Vânia carrega um profundo orgulho de sua profissão e de sua família, do legado que constrói todos os dias na educação. Uma conversa sobre escolhas, desafios, amor pelo que se faz e sobre como a educação transforma vidas, inclusive a de quem educa. A Vânia é uma pessoa muito conhecida aqui em Cianorte, você possivelmente a conhece como professora, como diretora, como colega de trabalho, muito conhecida, não só no meio da educação, mas em toda a cidade. Então eu já peço que você compartilhe essa entrevista, que com certeza vai ser muito rica para todos nós, para os nossos familiares. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece e continue aqui com a gente para conhecer um pouco mais sobre a vida e carreira da Vânia. Vânia, você nasceu, cresceu aqui em Cianorte, mas sua infância começou lá no sítio do seu avô, né, o seu Joaquim Antônio Novo, um produtor rural que veio de Portugal e ajudou a desbravar a região. Que valores dessa infância no campo ainda te acompanham como educadora? Então, essa é uma pergunta assim que realmente me emociona, né? A minha infância, eu vivi no sítio do meu avô, né? Meu pai também trabalhava lá. Meu avô teve 12 filhos, veio de Portugal, teve 12 filhos, e aí era uma família enorme, então assim, minha família sempre foi muito comunicativa, sempre muito amorosa, então eu tenho muitas lembranças boas de lá. Eu vim para a cidade aos 8 anos de idade, né, aí meu pai resolveu se mudar para a cidade, mas eu tenho muitas lembranças boas, e eu tenho certeza que isso me fez a pessoa que eu sou hoje, né, foi muito importante essa infância bem consolidada, essa infância feliz, que todas as crianças merecem, né? E aí você falou que isso te consolidou como pessoa, como educadora, né? E toda criança merece isso. Isso faz a diferença na vida da pessoa, né, Vânia? Total, né? A família, a gente, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre trouxe a família para perto. Tanto como professora, como coordenadora pedagógica e como direção. Os nossos projetos sempre buscam trazer a família para dentro da escola. E o dia a dia também. E o seu pai, a sua mãe sempre acreditaram muito na educação, a ponto de se mudarem do sítio para a cidade para garantir os estudos dos filhos, né? E o que essa decisão dos seus pais te ensinou sobre prioridades na vida? Então, os meus pais, eles tiveram um papel fundamental nisso, né? Mesmo sendo pessoas simples, né? Moravam no sítio, minha mãe era dona de casa, mas eles vieram para a cidade, nós ainda enquanto pequenos,
porque eles priorizaram, e isso fez, é óbvio, total diferença, né? Eu poderia ter ficado lá, trabalhando, não que isso seja menos importante, claro que não. Toda profissão tem uma importância enorme. Mas todo esse seu potencial na educação não teria sido aproveitado por tantos alunos. Com né? certeza eu não encontraria a minha missão, porque eu considero educar uma missão. E a escolha pelo magistério veio muito influenciada pela sua mãe, né? Que sonhava ser professora, mas não teve essa oportunidade. Em algum momento você sente que realizou também um sonho que era dela? Mandar um beijo aqui para ela, posso? Pode, claro. Mandar um beijo para minha mãe querida, que eu amo, que ela é maravilhosa, né? Eu já não tenho mais meu pai, mas tenho a minha mãe, e foi isso mesmo. Minha mãe sempre dizia que gostaria que nós fôssemos professoras, tanto eu quanto minha irmã. E assim, eu comecei o magistério, mas a nível de ensino médio. Então, o adolescente, ele não tem essa noção, né, do que realmente ainda ele quer para a vida. Eu falei, não, então eu vou fazer o magistério. Mas eu pensava assim, eu faço, depois se eu mudar de ideia, a nível de curso superior, eu escolho outra coisa, porque havia essa opção, né, Josi? Mas eu me apaixonei, tanto que da minha turma de 40 alunas do magistério, tinha um menino. Então eram 40 mulheres e um menino. Coitado, né? E aí, quando nós nos formamos, eu e mais uma amiga já éramos as únicas que já trabalhávamos, porque aí teve um teste, né, para a seleção de professoras estagiárias, e a turma fez, né, muitas fizeram, e nós duas fomos aprovadas. E entramos, e dali, 1987, quando eu concluí, nunca mais parei. Eu me apaixonei. Então, parabéns para a dona Maria Luzia, Isso que aí. impulsionou a Vânia a se tornar essa grande professora, essa grande diretora, grande orientadora, que Cianorte ganhou de presente. E você começa, então, a lecionar ali em 1987, como você Sim. falou. Quando que você percebeu que a educação não seria apenas uma profissão, mas seria um propósito para você? Um propósito, uma missão. Quando eu terminei o magistério, como eu já havia trabalhado, eu já tive esse olhar, assim, sabe? Eu já me apaixonei pelas crianças, era uma turminha de quarto ano, né? E eles também eram muito receptivos. Até foi na escola pública, eu comecei na escola pública no Maria Montessori, né? Que é uma escola que temos até hoje é uma escola municipal. Enfim, comecei ali como professora estagiária, e não quis mais sair. Então, terminando o magistério, o que eu fui fazer? Uma licenciatura. Como eu gostava muito de cálculos, de números, me identificava, eu fui fazer matemática, mas eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando e aí assumi uma turma de educação infantil e fazia faculdade à noite, fora da cidade. Mas eu ia e voltava todos os dias e trabalhando até me formar. Não é fácil, mas não, é possível, né? é possível, né? E ao longo aí desse curso, depois minha vida pessoal, né, que eu me casei quando concluí a faculdade, mas já era professora. Foi o primeiro grande passo da minha vida quando eu passei a ser mais Ao longo desses independente. 39 anos, né, você passou pela educação infantil, como você colocou Sim. aqui, o ensino fundamental, coordenação pedagógica, e hoje está há 15 anos na direção. O que cada uma dessas fases te ensinou sobre educar as pessoas? Então, Josi, tudo é aprendizado, mas eu sempre comento e acredito nisso de verdade, né? Que tudo que eu carrego hoje é muita bagagem, é muita experiência, são muitos momentos, né? Mas o que eu aprendi, o que eu trago como laboratório para minha profissão enquanto gestora escolar, é a sala de aula. Eu falo isso para os meus professores. É o nosso maior laboratório, nosso maior aprendizado, estar ali frente a frente com o nosso aluno. E aí, tudo que você consegue decidir enquanto gestora, você se reporta lá. Por isso que para chegar numa gestão de escolar, uma coordenação, é importante você passar por todas as etapas. É importante você passar pela sala de aula, porque é ali que o amor acontece, que a missão se realiza. E essa missão perdura pela vida toda. Sim. Tem alguma lembrança? Você comentou comigo aqui nos bastidores sobre o aluno que começou a cantar. Conta essa história aqui para nossa audiência. Eu vou contar. Então, são muitas as lembranças, né? E muito positivas. Mas eu fui há uns 2 anos, né? Eu estava em um evento
E aí, assim, eles crescem, né? Nem sempre nós o reconhecemos. E ele chegou em mim e falou, você não é a tia Vânia? A tia Vânia, né? Eu falei, sim. Ele falou assim, eu vou até falar o nome aqui, eu sou o Emanuel. Eu fui seu aluno. Eu falei, nossa, eu acho que eu tive um Emanuel somente, e ele vai saber quem, quando eu, né? Eu falei, sério? Ele falou, sim, nossa, semana passada eu estava pensando em você. Não, hoje ele é médico aqui na cidade, né? Então, como ele saiu por muito tempo para estudar, então a gente perdeu o contato. E ele cresceu, né? E aí, quando voltou, ele me reconheceu. Ele falou, nossa, semana passada eu estava pensando em você e cantando aquela música que você nos ensinou. E começou a cantar um trechinho. Olha como marca. Nossa, eu fiquei tão emocionada, eu não esqueço desse momento. Eu falei, olha como nós marcamos a vida dos nossos alunos, né? Muitas mães vêm trazer os filhos e vêm porque eu estou na escola e foram minhas alunas. Elas voltam, né? Foram minhas alunas e elas ficam, você não está me reconhecendo? Então isso é muito gostoso, é muito bom. Quando você olha para a Vânia, professora do início da carreira, e para a Vânia, diretora de hoje, o que mudou no olhar e o que permanece igual? Então, o olhar hoje é muito mais amplo, né? Então, hoje na gestão você tem um olhar para o todo, não somente para os alunos, para a sala de aula, que é a nossa essência, é o que nós temos de mais importante dentro da escola, claro, mas também você tem que ter olhar para o professor, né? Porque ele também é um ser humano, ele também tem seus sentimentos, também tem seus conflitos, para as famílias, que aí existe todas as famílias envolvidas, né? Para todo o administrativo. Então, é claro, é um aprendizado enorme. Eu sempre falo, Jô, só para tentar exemplificar, na sala de aula, você faz o teu planejamento e você entra naquele dia e você dá conta daquilo. Tem momentos que não tá, naquele dia não está muito legal, que as crianças não estão bem, é óbvio, por isso que é planejamento. Você pode, né, no outro dia dar continuidade. A direção não. A direção você tem que estar preparada todos os dias para conflitos, para situações que não são esperadas. E o que acontece? Eu falo isso para as minhas coordenadoras. A gente sempre tem que resolver o importante, o urgente e o urgentíssimo. Então, o urgentíssimo não estava na sua agenda, você vai resolver. O urgente, o importante, que estava todo na sua agenda para resolver, mas você pode deixar para mais tarde. É assim que funciona. São desafios diários. São desafios diários, é um leão de cada dia. Ô, Vânia, você costuma dizer que em quase 4 décadas a educação mudou completamente. Na sua visão, o que mais impactou essa transformação? Foi a tecnologia, a pandemia, a mudança das famílias? Olha, 3 fatores extremamente relevantes. Os 3. Então, assim, a tecnologia, com certeza, né? Então, eu dei aula num período que não existia celular. Então, eu trabalhei, não existia celular. De repente, começou a existir o celular, foi um desafio, e aí chegou a internet. Então, nós fomos lidando com tantos desafios e aprendendo a lidar com eles, porque assim, nós não somente ensinamos aos nossos alunos, nós aprendemos, e foram muitos desafios aí em 30 anos, podemos dizer, né? Que foi uma mudança tecnológica imensa. E hoje a gente está aí com a inteligência artificial, que é um novo desafio que nos auxiliará muito, eu acredito, mas que a gente também tem que aprender a trabalhar com isso, né? Porque os nossos alunos também estão antenados. Falando em adolescentes, né? Isso. Que as crianças ainda tem que dar um tempo na questão de telas, né? Que é uma preocupação grande hoje. Pandemia mudou totalmente a escola, até foi também um grande desafio, mas também um grande aprendizado para todo o corpo escolar, os professores, que tiveram sim que se inovar, porque a gente dizia assim, a tecnologia está aí, a gente precisa usar. E usavam, e fazia uso, né? Tanto que em 2018, e eu não esqueço disso, nós implantamos no colégio plataformas digitais. Eu gosto muito de falar sobre isso. Era o tema da nossa campanha de matrículas. 2019. Então, nós implantamos plataformas digitais, novos caminhos. Por quê? Nós trouxemos as plataformas para a escola, era uma tecnologia do nosso sistema de ensino, para que as crianças, já que eles gostavam tanto de tecnologia, fizessem atividades e tarefas, um percentual de 20% a 30%. Então, vamos usar a nosso favor, né? E é isso que a escola precisa estar antenada hoje.
E começamos. Cadastramos todos os alunos, as famílias, tudo certinho, a coisa andando, né? Foi a campanha de 2019, em 2020 veio a pandemia. O que aconteceu com as plataformas digitais Novos Caminhos? Foi o único caminho, Josi. A gente usou aquelas plataformas por quase 2 anos para dar Para as aula. crianças estudarem. Então, Sim. assim, felizmente, Felizmente. vocês fizeram pensando no conforto dos alunos, em adaptar a tecnologia à escola. Não, eu sempre falo. Eu falo, gente, a nossa escola é muito abençoada. Nós não paramos um dia de trabalhar. Nós paramos na pandemia e no dia seguinte nós já estávamos em contato com as famílias e continuamos enviando Aula normal. conteúdos, depois vieram as aulas ao vivo, e aí foi, né? Vieram as orientações e a gente seguiu normalmente. Seguiu normal, mas sem o pânico que muitas escolas passaram. O que nós vamos fazer agora? Tem que contratar plataformas. Foi difícil adaptar. Tem que trazer plataformas, né? E felizmente vocês já estavam preparados. Fomos abençoados, Josi. Bueno, hoje os alunos eles têm acesso a um volume enorme de informações. Como a escola precisou se reinventar para continuar despertando o interesse no aprendizado? Exatamente assim, né, a gente pode dar continuidade na questão que eu te falei. Nós estávamos trazendo para dentro da escola a tecnologia justamente por sentir essa necessidade. Essa necessidade de suprir, porque é uma coisa que eles gostavam de usar, para despertar o interesse do aluno. Então, hoje o professor precisa de recursos audiovisuais na sala, né? Ele precisa, não dá para ser aquela aula monótona, porque o aluno não tem mais esse tempo que ele ficava ali preso, como antigamente, preso no sentido da atenção, né? Porque é tudo muito mais rápido, a vida dele é assim, gira assim. Então, a gente precisa criar mecanismos, e a tecnologia nos auxilia, sim, e projetos. A escola tem muitos projetos, sabe, Josi? A gente tem a robótica, a gente tem o ensino bilíngue, são laboratórios, eles vão para aula de arte em outra sala, e laboratório de ciências, então eles estão, assim, nesse muito processo. Importante que eles ficam envolvidos ali. A escola não se torna mais um tédio, né? Não, é o que nós buscamos, muito. E essa tecnologia, ela trouxe muitos avanços, mas também trouxe alguns desafios, né? Especialmente com relação às telas. Onde você acredita que está o maior ponto de atenção para os pais e educadores? O tempo, com certeza, que as crianças e adolescentes permanecem na tela, né? Hoje, né, nós sabemos que muitos neuropediatras, psicopedagogos, educadores já vêm orientando pelo perigo desse uso assim indiscriminado de tela. Então os pais têm que ficar muito atentos. Nós sabemos que na educação infantil, principalmente na formação da base da criança, e a neurociência vem comprovando isso, que a criança precisa do quê? Ela precisa interagir, ela precisa brincar, ela precisa cantar, ela precisa dançar, ela precisa falar. Por quê? São o momento das conexões neurais dela. E para ela fazer essas conexões, ela precisa ter esses momentos. Então, você imagina uma criança ali estática numa tela. Isso não acontece. Então, aí vai depois tudo, né? Vai prejudicial. Total. O desenvolvimento da criatividade que a educação infantil tem, assim, né? É uma responsabilidade enorme, né? Que é esse momento que é desenvolvido, do ritmo, como eu falei, né? Da música. Não se pode perder isso. Então, a gente nunca perdeu isso de vista, de cuidar nesse sentido para que as crianças tivessem acesso a tudo isso. E é um cuidado da escola e da família, né? Aí nós só podemos o quê? Orientar e acreditar. Então, tem algo que você disse que é muito interessante. Você sempre defende que a escola não educa sozinha. Como mãe, você viveu isso na prática com as suas filhas. De que forma a parceria entre família e escola fez diferença na formação delas? Bom, primeiro que elas foram praticamente criadas dentro da escola. Eu trabalhava em escola, né, e as meninas sempre estudaram na escola que eu trabalhei. Então, isso foi muito bom também. E a educação não é somente a missão da escola. Eu sempre falo muito, e é de verdade, quando dá certo, quando existe essa parceria entre escola e as famílias, quando nós trazemos uma família na escola para alertar e a família realmente confia, acredita, né, que mesmo tendo que fazer algumas mudanças no processo familiar, mas
para que aconteça, a gente só está olhando quem? O filho, o aluno, né? O nosso estudante e os filhos de cada família. Então, nesse sentido, sabe, Josi, é parceria. Não dá para a escola falar de uma forma, tentar colocar limites, regras, se em casa isso não existe, né? A gente quer que a criança tenha ali criatividade, que ela tenha atitude, que ela tenha paciência, mas se ela ficou lá o tempo todo em casa, sem isso, só em tela. Porque a escola é um complemento da vida familiar. Sim, com certeza. E tudo flui e tudo dá certo quando existe esse diálogo em casa, esse apoio, que eu sempre falo para os meus pais, né? Nós somos parceiros, nós precisamos que realmente a família acredite no nosso trabalho, porque nós só queremos o melhor para os filhos. Ô, Vânia, eu quero saber um pouco mais sobre a educação das suas filhas, a Amanda e a Isabela. Conta um pouquinho para nós sobre como que você conduziu a educação delas, você enquanto educadora. Então, Josi, como mãe, como pais, né? Que eu e meu marido, nós erramos e acertamos. Mas eu sempre comento assim, que quando nós erramos enquanto pais, é no intuito de acertar. Eu falo isso para as minhas mães na escola. A gente quer o melhor para eles. Então não tem crime, não tem erro, né? Mas nós sempre fomos muito presentes na educação delas, apesar de trabalhar muito, né? Que às vezes fica aquele peso para as famílias. Ah, eu trabalho tanto, como eu vou educar meu filho? Não é quantidade, é qualidade. É qualidade de tempo. Mesmo que você não tenha tanto, por exemplo, estar almoçando junto sempre com os filhos, é o momento que eles contam do momento da escola, o que aconteceu, reclama, normal, reclama do amiguinho, reclama da professora, né? Tudo isso faz parte. Faz parte, então escuta, né? E senta ali, né, a dor e dialogue com ele, diálogo. Diálogo é assim, o maior companheiro de um pai e de uma mãe. E foi sempre isso que nós priorizamos, estar à noite, conversas, finais de semana, mesmo que não tínhamos tanto tempo durante a semana, mas quando tínhamos tempo com qualidade. E deu certo, porque, e cobrança também, tá? Pai e mãe tem que colocar limite, tem que cobrar, tem que mostrar para o filho como que tem que caminhar, e eles pedem isso. O filho precisa de limites, senão eles não conhecem os limites, né? Se os pais não mostrarem. Sim, e a gente precisa colocar, sabe por quê? Porque lá no final eles vêm agradecer. É verdade. Né? Eu tenho uma filha com 32 anos, outra com 33 para 34 já, bem pertinho eu tive as duas, né? E nós caminhamos muito, muito perto, assim. E aí, quando elas terminaram o terceiro ano, foco no vestibular. E passaram, uma passou no direito, que o pai também é advogado, seguiu, mas acabou fazendo, no primeiro ano da faculdade, foi fazer concurso. Fez concurso da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, passou nos dois, optou pela Caixa Econômica Federal por uma questão de logística, que foi chamado mais próximo, e ela ainda fazia a faculdade, e concluiu a faculdade de Direito. Só que quando ela concluiu, ela optou por continuar na Caixa Econômica. Hoje ela é gerente geral, né, aos 33 anos de idade. Olha. Ela é gerente geral da Caixa Econômica em Maringá, mora lá. E a minha caçula fez medicina também. Olha, como é importante os pais estarem juntos também, né? Porque ela teve muitos desafios, medicina é um curso muito concorrido, mas nós nunca desistimos, sempre foi um desejo dela. E ela sempre olhava e dizia assim, mãe, eu não consegui. Eu falava, não tem problema, você está estudando. Você não conseguiu ainda. E sempre falava assim, é isso que você quer para a tua vida? Ela falava, mãe, é isso que eu quero para a minha vida. Então vamos em frente, que nós vamos te apoiar. E aí foi até que ela passou uma alegria imensa, fez uma faculdade, fez em Londrina, na PUC, 6 anos de medicina, depois passou na UEL, na residência. Tinha uma vaga, ela é uma mãe coruja, né? Uma vaga para o curso de residência médica em patologia. Era o sonho dela. Ela entrou. Passou e entrou. E hoje é médica patologista. Está aqui em Cianorte. Importante né, a educação, o incentivo, tudo isso que você nos trouxe aqui. E além dela ter sido presenteada, né, com essa
realização da filha médica, Cianorte também ganhou com isso, né, Vânia? Sim, porque assim, para nossa surpresa, ela resolveu voltar, né? Como diz, o bom filho, a casa torna. Resolveu voltar, disse que estava com saudade da família, queria voltar para a cidade dela, voltou, né? Se casou, voltou também, meu genro veio junto, ele não era daqui, os dois são médicos, e ela abriu aqui, ela falou, mãe, eu vou abrir o meu laboratório de patologia em Cianorte. E ela abriu o primeiro laboratório de patologia, Josi, aqui em Cianorte, né? Primeira médica patologista, e está aí, ajudando aí, auxiliando. Ela trabalha assim com muita dedicação também, e está muito feliz, motivada. O povo cianortense, que aguardava aí 30, 40 dias para receber uma biópsia, que é muito difícil quando a pessoa está no aguardo de um resultado Sim, de uma biópsia, sim. ela está entregando em 7 dias. Hoje a gente tem essa facilidade graças a ela ter voltado para Cianorte. Graças Que a bom, ter voltado. né? Que bom para toda a Graças a família, que bom para toda a sociedade cianortense como Isso um todo. mesmo, ela trabalha com muito empenho, muito amor também. Escolheu, né, missão, quando a gente escolhe o que a gente gosta, o que a gente ama, não tem desafio Parabéns, melhor viu? para Parabéns nossa para ela, vida. parabéns para você pela Obrigada. formação das filhas. Vânia, quando você olha lá para trás, para a trajetória do seu avô que veio de Portugal, com tudo isso que foi, esse caminho que foi trilhando aqui, né, com relação às suas filhas também, que legado você acredita que a educação construiu na sua família? Olha, a educação, na verdade, foi tudo para nós, né? A gente poderia, olha, foi tudo acontecendo. E claro que foram decisões. Meus pais poderiam ter ficado lá, porque meu avô veio na simplicidade dele, abrir essas terras, mas hoje é marcante, assim, nós olharmos para trás, porque, assim, cada um tem a sua história, né, Jô? Ver como ele marcou, de certa forma, depois Marcou. você Aí você marcou. fala, nossa, era para tudo, foi tudo contribuindo, mas as decisões também contribuíram. Então, olhar assim, meus pais, vamos para a cidade para os filhos estudarem. A minha mãe vai para o magistério, né? E eu nem sonhava que eu ia me encontrar na educação. E depois, é claro que como educadora, como professora que sou, né? Eu sempre falo que eu estou diretora, mas eu sou professora de profissão. Então, você também tem um olhar diferenciado para os filhos. Você sabe que a educação vai fazer o diferencial na vida deles. Se a gente não tivesse sido firme com a educação das filhas, elas não estariam hoje realizadas profissionalmente também e como pessoas. Não seriam gerações marcando Não. vida, marcando a cidade como um Isso todo. mesmo, não seriam, sabe? Então, a gente conversando aqui, tá muito bom isso, porque é um filme mesmo que passa de todas as conquistas, né? Eu só cheguei aqui por todos que vieram antes. Eu sempre falo que a educação é um trabalho feito a muitas mãos, tanto na família quanto na escola. Que lindo isso que você nos trouxe aqui. Ô, Vânia, e depois de quase 4 décadas dedicadas à educação, o que mais te orgulha na sua trajetória? Olha, o que mais me orgulha após 4 décadas, e eu tenho refletido muito sobre isso, né? Porque daqui a pouco já preciso pensar na aposentadoria. Não me sinto preparada ainda. Falei que vou precisar fazer uma terapia, tá, Josi? Eu amo o que eu faço, gosto muito. Mas o que hoje, que marca olhar para trás, que eu sei que eu escolhi, fiz a escolha certa para minha vida. Tanto as escolhas pessoais quanto a escolha profissional. Eu não tenho dúvida que se eu voltasse e aí tivesse, né, esse filme, soubesse, eu escolheria Faria tudo. faria tudo novamente, tudo. Isso. Fazer essa diferença na vida das pessoas, né, dos alunos, das famílias, eu não tenho dúvida. E as famílias que me conhecem sabem, na direção, às vezes, a gente também não deixa todo mundo satisfeito, Josi, porque nós precisamos falar os nossos Mas não. isso faz parte, Sim, né? as regras, né? Então, você não consegue satisfazer a todos. Por quê? Porque cada um está olhando para si, para sua família, o que seria bom para ele.
como, né, os funcionários também, mas nem sempre você pode dizer sim. Você tem que olhar o coletivo, Sim. você tem que olhar o que dá certo. Então, nem Tem sempre que olhar as pessoas... o macro, né? Isso, nem sempre as pessoas estão felizes, mas a gente tem consciência que naquele momento, mesmo tendo faltado o entendimento, lá na frente as famílias vão entender Vou e entender que é falar, para um bem é maior, verdade, né? sim, para o bem de todos. E você mencionou que as crianças elas sempre foram desafiadoras, mas hoje nós temos a neurociência ajudando a compreender os Sim, comportamentos que antes eram mais vistos como falta de limite, né, falta sim. de educação. Como que esse conhecimento mudou a forma de educar? A neurociência, como eu falei, ela contribuiu muito com a educação, com as descobertas, pelo seguinte: antes você via lá aquela criança, né? Vamos pensar aqui numa comorbidade que hoje é muito comentada, é o TDAH. Não existia definição para isso. Você olhava aquela criança que não parava um minuto, você dizia, meu Deus, o que que eu faço com ele? Aí chamava a mãe, falava para a mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu era professora, inclusive, nessa época, né? Ele não me deixa dar aula e tal. E depois a gente foi entendendo que existe jeito, que existe tratamento, que existe socorro, e que a escola também estudou muito. Hoje são muitos, né, os fatores, as comorbidades que tem na escola com crianças, só que a gente já tem um outro olhar e sabe como agir, Isso né? facilitou. Muito. Facilitou a vida das Que escolas. a saúde emocional das crianças e adolescentes tem sido uma grande Sim. preocupação, né? O que mais te chama a atenção nesse cenário atual? Ou o que me chama a atenção, e aí essa, né, você já até é bem pertinente, você já havia até me perguntado dos 3 fatores, justamente são é ver muitas vezes adolescentes mais depressivos, mais isolados. A criança, a gente tem, como sempre teve, as crianças mais tranquilas, mais agitadas, né? Sim. Mas lá na adolescência que vem os conflitos. Então a gente sente muito isso. Isso muitas vezes também por causa de uma carência afetiva, mas também porque ele se isolou dos amigos em função de telas. Então, nós temos presenciado isso sim. E como nós temos agido? É aí que entra a parceria. Trazer essa família. É possível e como a escola pode acolher sem substituir o papel da família nesse processo emocional? Então, nós temos na escola profissionais habilitados que fazem esse trabalho, Josi. Então, vocês É fazem um acompanhamento. necessário. A gente não pode deixar isso por conta do professor. Ô, Vânia, e falando nessa questão da saúde emocional das crianças, o Colégio SEC tem um projeto socioemocional estruturado há muitos anos, mesmo antes que fosse obrigatório. Porque trabalhar valores humanos sempre foi uma prioridade para a escola. Isso, além de ser muito importante para a escola, é muito importante para você. Você nos trouxe aqui que você sempre teve esse olhar para a criança, né? Então, Josi, exatamente isso, né? Nós temos no colégio há 25 anos, antes de eu estar na gestão, mas eu trabalhava como professora, esse trabalho de valores humanos na escola. Como na direção, eu sistematizei. Eu fiz com que ele se tornasse, assim, prioridade na escola. Por quê? Porque você não pode educar somente para o trabalho, para o profissional. Se você também não encaminhar e em parceria para que esse aluno ele saia dali como um verdadeiro cidadão, né? Com respeito, como eu falei, sobre as regras, olhando o outro, é o olhar, com seus direitos e deveres bem claros. Então, o projeto Valores Humanos na Escola trabalha muito isso. E não, a gente leva muito a sério. Hoje, ele já é obrigatório no Brasil, porque a nova BNCC, né, ela implantou, mas nós já tínhamos. Por quê? Pela necessidade. É mais ou menos você plantar para depois colher. Vocês já tinham esse olhar para a criança. E não colher quando eles saem, a gente já colhe isso. Você Desde implanta quando criança, você planta, vamos usar até o verbo plantar, né? Que é bem verdade. Educação é plantar. Mas você já colhe ali na adolescência. Então, é um projeto que trabalha, e nós damos tanta importância para isso, que nós trabalhamos com um professor como disciplina. Com os pequenos, as professoras que trabalham, porque precisa enfatizar mais, não somente, né, horas, mas educação infantil você tem que trabalhar valores humanos todo dia.
porque está falando comportamento, ele E está está sendo aprendendo. gerado, esses valores estão sendo gerados neles, né? Sim, gerados. E aí a gente hoje usa o termo para eles, que é valores humanos. Então, até nós divulgamos isso, temos vídeo de crianças contando, né? Mas lá na adolescência, nós não podemos perder isso de vista, a gente precisa continuar. Então, vocês levaram para Então, uma disciplina. sim, nós temos Muito disciplina, aula de valores humanos dentro da matriz curricular, dentro com um professor especializado e assim, trabalhando família, bullying, né, que é um tema bem debatido e importante para Sim, ser muito trabalhado, prevenção às drogas, aí tem todos os valores e princípios, Quando né? você fala, então, em formar cidadãos, o que isso significa além do conteúdo acadêmico? O formar cidadão é que ele tem que ser um ser completo. Ele não pode sair somente um profissional. Pode ser com certificação de concluir o curso. Um excelente aluno. Aí vamos usar o exemplo lá. Ele é um médico, você vai ser consultado. Você chega lá, ele não te olha, ele não te ouve. Você vai voltar? Você enquanto paciente? Não. É isso, é sobre isso. É sobre isso, gente. Sobre formar pessoas, formar um ser humano. Ser humano, para te olhar como um todo. Como um todo, e as suas dores, né, enquanto paciente. Eu estou exemplificando para a gente poder fechar, né, para se entender. E é isso que a escola busca. Trazer lucidez ao trabalho que vocês fazem. Isso mesmo, isso mesmo. Não adianta sair um excelente profissional se ele não consegue se relacionar com as pessoas, se ele não consegue liderar, se ele não consegue trabalhar. Gente, existe algum trabalho que você não esteja em grupo? Né? Não, a gente está sempre trabalhando com pessoas sempre. de algum modo. Você precisa das pessoas, você precisa das relações interpessoais. E é isso que nós buscamos com o projeto Valores Humanos. Isso é muito importante, parabéns mais uma vez. Obrigada. E fala uma coisa para mim, um dos desafios mais preocupantes hoje é a falta de professores. Por que você acha que essa carreira docente perdeu a atratividade ao longo dos anos? Então, Josi, eu fico refletindo muito sobre isso. Porque assim, eu estou dentro de uma escola, eu, enquanto gestora, acredito muito na educação, senão não estaria há 39 anos, né? Já teria desistido. Tem desafios, mas o importante é estar prontos, isso nos faz crescer. Tem uma equipe, como eu falei, educação são feitas a muitas mãos, ninguém faz nada sozinho dentro de uma escola. E eu tenho uma equipe muito engajada. Eu tenho uma equipe de professores comprometida, engajada, querendo o melhor, de coordenadores administrativos. Quando eu ouço falar que o magistério, a classe está acabando, porque a gente tem ouvido isso pela mídia, está sendo divulgado, né? Eu fico preocupadíssima, que nós precisamos desse profissional, desse educador, que sempre foi divulgado ser tão importante e foi tão desvalorizado, né? E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, Josi. Ele não foi valorizado, ele não se teve um olhar para o professor, né? Pela sociedade, pelos governantes. Então, agora, a gente precisa ter esse olhar, voltar atrás, né? É isso que você acha que precisaria mudar para que as pessoas voltassem a acreditar na educação como uma escolha profissional? Com certeza. Eu acho que hoje as pessoas têm medo de escolher eu uso o magistério, mas as licenciaturas, né? Para atuar. Então, no geral, tem buscado outras coisas. Tudo bem, a tecnologia está em alta, eu amo tecnologia. Eu quero ser médico, que aí realmente, o que é, né? Muitos escolhem, por quê? É uma missão importantíssima, mas muitos escolhem também pela questão financeira. Mas nada pode substituir o olho no olho, né? Não. E aí, a gente precisa ter esse olhar urgente, porque as escolas já estão sentindo que os professores realmente, os novos professores, não estão se formando. Não está acontecendo. Olhando assim de uma forma mais ampla, olhando para o futuro, que tipo de escola será realmente relevante nos próximos anos? Olha, a escola relevante, é muito, muito boa essa pergunta sua. Muito bacana, porque assim, eu sempre falo assim para os professores. A gente não pode ficar lamentando que a sociedade mudou. Os alunos mudaram, eles não são mais os mesmos. E isso é tema de reunião pedagógica, tá?
não são e não serão, porque tudo mudou. Tudo mudou. Então, a escola que a gente tem que construir para o futuro é uma escola que dê conta. De todas essas mudanças. Sim, e a gente precisa estudar, a gente precisa buscar. Ah, eu tenho 20 anos de escola. Ótimo. E aí, agora? Tem que se renovar. Total. Senão não permanece. Vânia, que mensagem você deixaria para os pais, para as famílias, para os professores que estão tentando educar em um mundo tão acelerado? Que nós não podemos perder a nossa essência. É isso, é não perder a essência, é acreditar, é ser perseverante, resiliente, que tudo dá certo. Diálogo, tranquilidade, Josi, né? E acreditar. Dentro da escola, muitas pessoas, eu sou muito questionada por pessoas que não estão na educação. Elas dizem assim: como você aguenta? Como você tem paciência? Como você tem paciência com essas crianças? Como você tem paciência com tantos desafios? Não existe coisa mais rica, mais valiosa do que você conviver com crianças e adolescentes. É uma energia. Eu falo que é a energia que renova todos os dias. Porque é pura, né? Não tem máscara ali. É pura. O que sai de bom, o que sai de errado, é tudo, é natural deles. Tudo. E tudo tem jeito com eles. Eles precisam do adulto. Eles precisam do adulto educador na escola, eles precisam do adulto em casa, nas famílias. E, gente, a educação salva o mundo. A gente não pode desvalorizar a educação. Nós não podemos valorizar os profissionais. A gente precisa continuar. E para que exista uma sociedade realmente justa, uma sociedade operante, uma sociedade consciente, tem que ter educação. Porque senão vai virar o caos, né, Josi? Não adianta. Sem educação, a gente vai regredir. É regressão. Sim, né? E a gente viu isso na pandemia, né? Como foi difícil para as famílias. As crianças não estando na escola, como foram desafios imensos, né? Não estou falando enquanto colégio SEC, eu estou falando de um modo geral, porque para quem não estava preparado, como você colocou aqui, felizmente vocês estavam preparados. Sim. Mas para quem não estava, teve um déficit. E as famílias precisavam trabalhar, essas crianças estavam protegidas nas escolas, estavam sendo encaminhadas, sendo educadas por profissionais, e de repente essas famílias precisavam dar conta dos filhos, trabalhar. Foi, né? E os professores fazendo um verdadeiro milagre ali para tentar dar conta de ensinar por videoaula, né? Foi muito delicado para esse recado. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, enquanto professores, educadores, não desistir dos nossos alunos, da escola. E quem aí está em dúvida, eu gostaria de fazer, né, uma licenciatura, algo na área de educação, não desista, porque é maravilhoso. O resultado lá no final é espetacular. Ela é tão empolgante, gente, que me dá vontade de fazer uma formação também. Isso é amor, e isso mostra que é uma pessoa bem-sucedida, porque muitas vezes quando nós falamos em ser bem-sucedido, a gente pensa em dinheiro, e não é sobre dinheiro, é sobre realização, é sobre fazer com amor, é sobre o que a Vânia nos trouxe aqui hoje, não sobre isso. Vânia, você só de direção ali no SEC tem 15 anos, tem algo que marcou ali a sua trajetória durante esses 15 anos? Josi, são muitos fatos assim, né? São histórias. Então, se a gente for contar histórias aqui, nossa, com famílias, nós tivemos histórias muito marcantes, porque o SEC, ele tem um projeto de alunos da escola pública, crianças, né? Famílias humildes, então nós temos um projeto de bolsa no ensino médio. E eu tenho histórias, assim, de crianças que vieram conosco, e eu tenho história de uma aluna, por exemplo, que hoje ela é médica. Então, nós mudamos a vida dessa aluna, a vida dessa família, e eu fico muito emocionada sempre que eu conto essa história, porque ela veio da escola pública, uma família super humilde, e ela veio no 8º ano. E propiciou uma mudança. Ela aproveitou tudo que foi ofertado, tudo que foi oferecido para ela, ela agarrou,
estudou, que o aluno tem que fazer a parte dele também, Sim, com né? certeza. Tem que fazer a parte dele, tem que estudar, precisa estudar, ela se dedicou. Quando chegou no terceiro ano, fez vestibular, passou em medicina e cursou o curso de medicina. E ela não pode, ela nos ama, ela sempre vem, enquanto ela volta, ela está no Rio de Janeiro hoje. Aí ela volta para Cianorte. Isso me marcou muito. Quando nós estávamos comemorando as aprovações do vestibular, eu olhei para aquela família na porta da sala, mãe, avó, irmão, família super simples e chorando. Até a vozinha estava chorando. Nos abraçou, agradeceu. Eu falei, nós vamos fazer uma carreata agora em comemoração aos alunos aprovados, vamos? Ela falou, mas a gente está a pé. Eu falei, não, vocês vão no meu carro, nós vamos juntos. Que gostoso. Então isso não tem preço, porque a gente sabe que a educação mudou totalmente a A vida vida dessa família. da família, de Dessa toda a família. família. E a mãe é de uma gratidão. Sabe, ela já voltou ano passado, ela voltou até a escola, dá notícias, né? Aí a filha também volta. Ela é de é uma família grata, que reconhece, né? Então, isso nos marca muito. Então, são histórias e histórias. E eu vou falar um pouquinho de um projeto também. Nós implantamos vários projetos no colégio. Mas há 7 anos, fora as plataformas, com valores humanos, robótica, os esportes. Hoje a gente tem a média de 250 crianças que praticam esportes em horário extracurricular na escola. A gente vai para as competições, para os jogos, é maravilhoso. Eu me questionava muito por que que as crianças, né, estudavam numa escola particular, pública ou particular, e não saíam falando inglês. Eu entendia que como qualquer disciplina que se aprende, ele precisava aprender o inglês. E não era somente vocabulário, gramática, que é o que se aprendia na escola. Sim. Mas para que aprender gramática e ortografia e vocabulário se o mais importante ele não aprendia? Que é falar. Que é a fala. Porque ele precisa trabalhar hoje, ele precisa ter oportunidades, e hoje um currículo que onde o aluno é bilíngue, onde o aluno não, a pessoa, né? O profissional é bilíngue, é muito mais, né? Tem muito mais valor. Ou ele pode ir para fora. Hoje o mundo está tão globalizado, né? E eu me questionava muito, até pelas minhas filhas, né? Que passaram por isso. Eu falava, gente, não é possível, né? E aí eu comecei a buscar, trouxe uma coordenadora de escola de idiomas para dentro da escola e falei, o que a gente precisa para que os nossos alunos saiam da escola falando fluentemente inglês? Aí ela falou, José, uma abordagem comunicativa, ou seja, não ficar escrevendo, mas falar, ouvir, né? Priorizar isso, um excelente material, professores fluentes, todos fluentes, e aí, claro, uma grade escolar expandida, mais extensa no inglês. Nós tínhamos uma aula no Fundamental 1, 2 no 2 e médio, nós expandimos para 3 aulas e 4 a partir do quarto aninho. E deu muito certo. Nós fomos atrás conhecer nas capitais, porque até então uma escola do interior não conhecíamos, fomos buscar. Enfim, implantamos esse projeto há 7 anos. E os pais nos questionaram muito, falavam assim, como assim aprender inglês dentro da escola? Falei, vai aprender inglês. O mundo aprende inglês dentro da escola. Por que que o Brasil não pode aprender inglês dentro da escola? Começar a preparar desde já as crianças, né? Sendo que nós conhecemos a importância de falar um segundo idioma. Mas nós somos também muito competitivos. A gente gosta de fazer tudo muito bem feito, fazer a diferença. Tanto que o nosso slogan é Colégio SEC faz diferença. E aí nós começamos a investir nesse projeto com excelentes profissionais, buscamos um excelente material didático. Quando chegou 2023, nós fizemos dentro da escola a primeira prova de certificação internacional dos nossos alunos. Prova de Cambridge, igual a escola de idiomas, né? Como escola de idiomas. Nós certificamos 87% dos nossos alunos no primeiro ano da certificação. Após, quando nós implantamos do pré-1 até o 5º ano, esse 5º, chegando no 9º, fizemos a prova. Certificamos com 87%. 2024, novamente, Cambridge veio aplicar a prova na nossa escola,
92%. E esse ano, 2025, nós certificamos nossos alunos no 9º ano, 100% de alunos fluentes em língua inglesa e certificados internacionalmente. Josi. Que alegria, olha né? O tamanho Pro do colégio, nosso pra orgulho. família. Para o colégio e para a família. Esse projeto é um projeto que existe no Brasil todo. Quando nós implantamos, tinha 150 escolas, hoje tem 940 na base nacional. E o SEC é uma das 6 escolas referências no Brasil. Nós somos, dentro do projeto, escola referência. As outras 5, todas são de capitais. Nós somos a única escola do interior que somos Com essa qualidade. referência no projeto. Tanto que no final do ano eu fui fazer um curso em Orlando, na Flórida, que eu ganhei o curso por ser escola referência do projeto. Aí eu fui para lá para trazer novidades também aqui para a nossa escola. Parabéns, Vânia, pelo seu trabalho excelente, pela sua dedicação. Sim, e olha, eu só agradeço a equipe também, porque é uma equipe que veste a camisa, sabe? Toda a equipe da escola entrega o melhor. Entrega o melhor, se dedica, não mede esforços. Então, graças a isso, e toda a base do projeto fala isso. Olha, vocês são a única escola do interior que fazem muita diferença no projeto. E eles super elogiam e a gente agora segue. A gente sempre vai para São Paulo, testemunhar como foi tudo isso, né? Para outras escolas, e estamos muito felizes. Mas feito tudo com muito amor, carinho e dedicação. Vânia, que história encantadora a sua e parabéns por esse trabalho lindo que vocês fazem lá no SEC. Obrigada. E tem mais algo novo vindo por aí? Tem mais algum projeto que vocês estão trabalhando? O que as famílias sanortenses podem esperar? Então, no colégio, nós sempre trazemos novidades, né? Então, todo ano a gente implanta sempre algo novo. E mesmo os projetos que são feitos anualmente na escola, com participação das famílias, a gente vai sempre mudando, buscando, né? Tem a questão do Enem também, né? Quando tinha toda a divulgação por escola, nós fechamos como primeiro lugar em Cianorte e região, fomos por anos, né? Escola destacadas. E esse ano nós vamos investir mais ainda, né? A gente quer trazer as competições para robótica. Nós temos aí o inglês que vai continuar com todo esse trabalho. Temos o ensino integral na escola, né? Então, para as famílias que ainda não sabem, nós implantamos o ensino integral e tem sido assim um sucesso absoluto também. As crianças permanecem conosco o dia todo, quando as mães não têm uma rede de apoio, ou querem que fique mesmo para ficarem mais tranquilas, né, no trabalho. Sabendo que as crianças estão ali, estão se desenvolvendo. Se desenvolvendo, é isso mesmo. Elas não ficam ociosas, mas a gente prioriza um período mais, tudo muito lúdico, né, para que também não se cansem. E é tanto sucesso esse integral, que a gente começou com uma turminha. Nós já fomos para 8 turmas e já começa 100 vagas. De tanta procura, de tanto sucesso. Então, é isso, sabe? É essa realização, que tudo que nós implantamos enquanto escola, enquanto equipe, né? E eu sempre agradeço também ao nosso mantenedor. Eu sempre agradeço porque ele acredita nos nossos sonhos e valida. Quando nós implantamos esse projeto bilíngue aqui, a gente, né, implantou assim, nossa, uma loucura, implantar um projeto de bilinguismo dentro de uma escola aqui no interior que as pessoas não conheciam, mas ele assinou embaixo. Então, sempre agradeço o mantenedor da nossa escola, que é o Marco Franzato, nosso prefeito, né? E ele sempre validou as nossas loucuras boas, os nossos sonhos. Ele sempre acreditou e por isso que o SEC voou também. Parabéns mais uma vez, Vânia, e muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande ter essa conversa com você, mostrar a sua história, mostrar esse trabalho lindo que vocês fazem, para que as pessoas da sociedade possam entender o quão importante é a educação. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa para que a gente possa trazer mais informações aqui para a nossa audiência e para toda a Cianorte e região. Tá ótimo, Josi, tá? E sempre que precisarem, as portas lá do colégio estão abertas também para irem tomar um cafezinho conosco, conhecer a realidade. As famílias dizem isso quando chegam lá, que elas sentem uma energia muito boa dentro da escola. Nós iremos. Sim, nós iremos. Serão muito bem recebidas, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Ao ouvir a história da Vânia Finati, fica claro que a educação não acontece por acaso. Ela nasce das escolhas, dos valores e da coragem de quem decide permanecer mesmo diante dos desafios. Da infância na zona rural, às salas de aula, da coordenação à direção e de uma escola que hoje é referência, a história da Vânia se confunde com a própria história da educação em Cianorte. Uma educação que evoluiu, enfrentou transformações profundas, mas que continua tendo como base a parceria entre escola e família, o cuidado com o ser humano e a formação de cidadãos. Em um tempo acelerado de tantas mudanças e incertezas, histórias como essa nos lembram que educar é um trabalho a longo prazo e que os verdadeiros resultados aparecem no caráter, nas escolhas e na vida das pessoas. Mais uma vez nós agradecemos aqui a Vânia por trazer um conteúdo tão rico para todos nós, para toda a nossa cidade, a nossa região. E sobre isso termina por aqui. Até o próximo programa. O que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.